Salve, salve família, vamos chegando, vamos chegando. Vamos chegando na live aí, bora. Salve Carlos, boa noite. Vamos falar aí do Flamengo, do Palmeiras e do Corinthians, bora. Esperar a rapaziada chegar aí pra gente trocar uma ideia. O pessoal tá chegando aí. Carlos, boa noite. Bem-vindo na live aí, irmão. A galera tá entrando aí. Vicky Lima, Mariana Neves. Sabadão tem jogão, hein? Tem jogão final de semana. Bora, vamos entrar aí pra trocar uma ideia aí. A galera tá chegando. Bora, bora, bora. Vamos entrar. Galera, é o seguinte, salve, salve família aí. Pra quem não me segue, já segue aí. Eu sou Rodrigo Ramos, certo? Faço vídeos aí sobre futebol e NBA, certo? Vamos trocar uma ideia aí. Vamos começar pelo Flamengo, tá? Vamos trocar uma ideia primeiramente pelo Flamengo, pelo jogo que o Flamengo fez essa semana na Libertadores. Bora, Wagner, seja bem-vindo aí. Bora, vamos trocar uma ideia aí. O Flamengo fez um jogo aceitável, certo? Quem é flamenguista aí sabe aí que o Flamengo poderia ter rendido muito mais nesse jogo do meio de semana contra o time argentino. Apesar que é um timaço também, um confronto bem difícil aí, mas o Flamengo saiu vitorioso. O Carrascal, tem muito torcedor flamenguista aí que tá por aqui com o Carrascal. O Carrascal fica ciscando ali, faz a jogadinha e tal, mas na hora de finalizar as jogadas ele sempre fica devendo. Certo? Quem é flamenguista aí? Manda um salve aí pra mim. Só pra eu sentir aí a temperatura aí, mais ou menos, pra saber se tem bastante flamenguista já na live aí. Eu gosto bastante do Bruno Henrique, tá? Diga-se de passagem, eu não sou flamenguista, mas eu sou fãzaço do Bruno Henrique. Eu acho ele um jogadorzaço, ele entrega muito pro time, tá? Não é aquele jogador muito vaidoso dentro de campo, ele sempre procura alguém para dar o passe ali e sempre se coloca em boas condições para fazer boas jogadas. Então, ele é um jogadorzaço no time do Flamengo, tanto é que o Flamengo não renovou com o Gabigol, que era aquele cara que fazia mais gols decisivos, e acabou renovando com o Bruno Henrique aí, e ele tá lá até hoje correndo o risco de renovar novamente. Bora lá. Eu percebi também, não sei se vocês tiveram a mesma impressão, que os jogadores estão jogando com o freio de mão puxado ali, certo? Estão meio de calça jeans, principalmente por causa da Copa do Mundo, certo? Confere ou não. Eu, se fosse jogador, com todo o respeito aí ao torcedor, né? Que hoje eu sou torcedor, claro. Mas nessa etapa eu também estaria jogando ali mais tranquilo, sem dividir todas as bolas ali, porque qualquer momento você pode ter uma contusão aí e ficar de fora de uma Copa do Mundo, né? Então é bem aceitável que os jogadores ali entrem, digamos assim, mais fofo nas jogadas, né? Eu acredito que a CBF fez uma movimentação muito errada, tanto a CBF como a Conmebol. Eles podiam ter feito um calendário que, após a convocação, a janela de jogos ali e tal, estaria sem jogos, interrompido, entendeu? Porque você pode desfalcar as equipes, né? Digamos aí, Flamengo e Palmeiras mesmo. Os dois times têm boa quantidade de jogadores em seleções. O Flamengo, se eu não me engano, tem 9 jogadores, certo? 7 na seleção brasileira ali. Vamos lá, tem Léo Pereira, Danilo, Alexandro, Paquetá. Quem mais? Esses 4 do Flamengo na seleção. Aí tem Arrascaeta, também, que vai estar fora na Copa do Mundo, e mais alguns jogadores.
Breno Henrique, oi, boa noite, cara, seja bem-vindo. Então, você dificulta bastante para esses clubes, que são as potências hoje do futebol brasileiro, certo? Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, os dois elencos são de jogadores excepcionais. Breno, é o seguinte, cara, eu sou corintiano. Sou corintiano, vou falar do Corinthians depois. Vou falar do Flamengo e Palmeiras, que são as duas equipes aí que brigam por títulos aí sempre, né? Eu como corintiano não gosto de falar isso, mas eu tenho que reconhecer, tá? O melhor time paulista hoje, tanto de gestão, financeiramente falando, é o Palmeiras. E o Flamengo ali tá na disputa ali por títulos, isso nos últimos 5 anos, certo? Então, o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro e vai ter que enfrentar o Flamengo. Para o Flamengo e para o Palmeiras é um jogo de 6 pontos. Quem ganhar, se o Palmeiras ganhar, fica mais distante. Se o Flamengo ganhar, vai criar uma dor de cabeça enorme no time do Palmeiras. O time do Palmeiras pode entrar em uma crise, tá? Por que eu tô falando isso? Porque o Palmeiras esse ano, e na verdade já tem mais ou menos uns 2 ou 3 anos que o Palmeiras não joga bem. Joga bem, sabe? Aquele jogo que a torcida vai assistir, gosta do jogo, sabe? Aquele jogo que te cativa. O Palmeiras tem mais ou menos uns 3 anos que não joga dessa forma. Consegue os resultados, claro, contra números, resultados, não há reclamação. O Palmeiras sempre está disputando títulos, mas ficou sem títulos aí por 2 anos. Tanto é que o título que ganhou foi agora do Campeonato Paulista, certo? E corre o risco de ver o seu maior rival nos últimos anos alcançar no Campeonato Brasileiro e fazer uma sombra terrível. Tanto é que se o Flamengo ganhar, vai ficar 2 pontos de diferença com um jogo a menos. Imagine como vai ficar esse campeonato depois da Copa do Mundo. Os times vão ter tempo para treinar, fazer novas jogadas ensaiadas. Vai ter jogador que vai para o banco de reservas. Vamos ter modificações nos times. O Corinthians principalmente está me assustando bastante, porque o Corinthians vai perder jogadores, mas vamos falar do Corinthians depois. Mas essa parada da Copa do Mundo promete ter muitas modificações aí em diversos clubes, tá? Então, o Flamengo jogou mais ou menos, jogou pelo resultado, conseguiu fazer um resultado. Tem uma jogada polêmica do Bruno Henrique, certo? Por que foi polêmica, tá? Pra mim não foi pênalti, tá? Eu já vou falar aqui, pra mim não foi pênalti e também não foi falta. Eu achei que o Bruno Henrique deu uma valorizada legal ali na jogada, o que é função dele também, certo? Vamos combinar. Mas o árbitro se perdeu e pelo o que o árbitro fez, ele errou de 2 formas, certo? Se ele fosse dar a falta, foi falta dentro da área, então pênalti pro Flamengo. E se ele enxergou que o primeiro contato foi fora da área, então ele teria que ter apitado a falta e ter dado cartão vermelho na jogada, não ter deixado a jogada como ele deixou ali, né? E diga-se de passagem, quem reclamar por esse lance, o torcedor flamenguista vai ter razão por conta das decisões do árbitro, tá? O árbitro se perdeu na partida ali. Achei que ele podia ter outras decisões. Achei que ele podia ter ido no VAR, olhar, analisar, ter enxergado ali a situação de um jeito diferente, tá? Mas o Flamengo conseguiu o resultado. Pode ser que o Flamengo tenha a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, porque ainda tem aquela situação do jogo que não aconteceu, certo? Tudo indica que o Flamengo vai receber aí os 3 pontos, né? Na Várzea aí a gente fala que é o famoso WO. Então parece que esse vai ser o caso do Flamengo aí. E o Flamengo vai disparar aí com a melhor campanha aí da fase de grupos. O Palmeiras, por sua vez, não fez um jogo bom, tá?
O Palmeiras poderia ter perdido, poderia ter perdido, mas teve a sorte de empatar, certo? E aí o Palmeiras empatou, mas poderia ter sido um resultado muito pior para o Palmeiras. O Palmeiras pode se complicar na fase de grupos? Eu acredito que não. Gostaria que se complicasse, claro, mas eu acredito que o Palmeiras não vai ter dificuldade aí na fase de grupos. Tá todo mundo falando que corre o risco de ficar fora, muitas coisas relacionadas com isso aí, mas eu não acredito. Acredito que o Palmeiras vai se classificar tranquilamente no grupo dele ali. O técnico Abel Ferreira escutou vaias ali, né? A torcida tá vaiando o time, não é a primeira vez que isso acontece, mas muito por conta que o time não tá jogando bem. O Palmeiras é o time que mais investiu dinheiro, certo? Eu já falei isso em alguns vídeos, né? Na minha página aí, quem quiser vai lá, assiste os vídeos aí, acompanha o conteúdo. O que acontece? Se fez aquela guerra fria ali, né? Entre Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Quem contrataria ali, quem iria fazer a melhor contratação ou a contratação mais bombástica dos clubes brasileiros ali, da janela. E aí o Flamengo trouxe o Paquetá por 40 milhões de euros, o Cruzeiro trouxe o Gerson por 30, 35 milhões de euros ali, alguma coisa nesse nível, e o Palmeiras trouxe o John Arias. De todas as contratações, para mim, a contratação do John Arias foi a melhor, principalmente pelo custo-benefício, tá? Ele custou menos que esses outros jogadores e ele é um jogador incrível, principalmente quando você precisa puxar contra-ataques. Quando você precisa puxar contra-ataques, ter aquela jogada decisiva mais rápida, ele é esse cara, ou seja, ele é um jogador que pode decidir partidas para o Palmeiras. Já o Gerson e o Paquetá são jogadores de construção, são jogadores do passe. E muitas vezes, se eles não têm um companheiro ali, né, algum atacante inteligente para sacramentar a jogada deles em gol, eles ficam mais apagados. Então eu acho que eles custaram bastante para a posição deles ali. Acho que não foram boas contratações, entende? Referente ao custo-benefício, não a qualidade dos jogadores, tá? O Arrascaeta nem se fala. O time do Flamengo é o melhor elenco do futebol brasileiro, mas o Flamengo está sentindo uma dificuldade, principalmente quando os titulares não estão. Principalmente quando não tem Arrascaeta, não tem Jorginho, o Pedro tá jogando muito, tá? Eu não gosto de falar esse tipo de coisa, mas assim, foi só o Felipe Luiz sair que o futebol do Pedro melhorou assustadoramente. O Pedro tá jogando muita bola. Tem comentarista que diz aí que ele merecia estar na seleção brasileira e tudo. Eu gosto muito do futebol do Pedro, mas eu acho que ele demorou. Yuri, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à live aí. Mas eu acho que ele demorou para demonstrar esses bons resultados. Quando ele estava numa boa fase, o ano passado, infelizmente ele machucou e ele perdeu tempo na recuperação e tal. Então, por isso eu acredito que ele demorou para retomar. Eu estou falando do Pedro, do Flamengo, Yuri. Eu estou falando que ele é um jogadorzaço. Eu gosto muito do futebol dele. Muito se fala que ele merecia estar na seleção, mas eu acho que ele demorou muito para viver essa boa fase que ele está vivendo agora. O ano passado ele estava jogando muito, só que se machucou na reta final e isso custou caro para ele. E do outro lado a gente tem o Vitor Roque, do lado do Palmeiras. O Vitor Roque é um jogador que eu julgo ter menos qualidade que o Pedro,
mas ele tem mais força física que o Pedro. Ele fisicamente entrega mais. Então é um embate aí entre os dois atacantes muito legal. Mas eu acredito que o Vitor Roque não vai jogar, certo? Então, do lado do Palmeiras, nós vamos ter ali no comando de ataque o Flaco Lopes, que para mim é o melhor jogador do time do Palmeiras desde o ano passado. O Palmeiras se reforçou muito, tem um meio de campo que eu considero muito bom, com Marlon Freitas e com o Andréas Pereira, certo? E o Flaco Lopes, ele não pode jogar enfiado, né, de centroavante. Ele tem que ser aquele jogador que dá a opção de passe. Ele, nessa posição, ele joga melhor. O Yuri falou, pra mim, ele é bom, mas o Pedro é maior. Você tá fazendo a comparação do Vitor Roque e do Pedro. O Pedro é mais técnico, certo? No meu time, eu escolheria o Pedro, mas o Vitor Roque também é um excelente jogador. Beleza, Yuri? Obrigado por participar aí, cara. Assim que der, você retorna aí. Forte abraço. E aí nós vamos ter esse jogo de 6 pontos entre Palmeiras e Flamengo. Eu acredito que esse jogo vai terminar em empate, tá? Mas vai ser um jogaço de bola no Maracanã. Eu queria ter a chance de ir no estádio assistir, acompanhar essas duas grandes equipes, mas infelizmente no futebol brasileiro não é possível ter sempre essa interação, certo? Entre torcedores, mas vai ser um jogaço. Quem tiver a chance de estar no Maracanã para assistir vai valer muito a pena, perdão aí. E agora vamos falar do Corinthians. O Corinthians vive duas fases extremas, certo? O Corinthians está na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, né, na 17ª posição, e vive um momento muito bom na Libertadores. O Corinthians já está classificado na Libertadores, é líder do seu grupo, jogou contra o Peñarol essa semana, fez um jogo razoável, certo? Não vou falar que foi um jogo ruim, porque conseguiu um bom resultado, e também o Yuri Alberto perdeu muitas chances, muitas. Vou falar do Yuri Alberto aqui, talvez alguns torcedores aí discordem de mim, talvez eu cause alguma polêmica aí, mas é minha opinião, tá? E aí eu quero ouvir a de vocês aí, pode comentar aí depois a opinião de vocês sobre o atacante do Corinthians, tá? O Corinthians fez um jogo com um time reserva, vamos dizer assim. Tinham no meio campo Matheus Pereira e o Alan. Eu gosto muito do Alan, já falei isso em alguns vídeos. Eu acho que ele desarma as jogadas e tem uma qualidade de passe muito boa na retomada da jogada. Eu gosto muito do Alan. A dupla de zaga ali foi ok, né? Aquela que a gente já está acostumado. O goleiro também, Hugo Souza. Agora o Pedro Raul, irmão. O Pedro Raul, ele é um cara que eu não entendo. Porque nos treinamentos a galera fala que ele faz gol de letra, faz gol de esquerda, faz gol de direita, faz gol de cabeça. Mas quando vai para a arena, vai pro jogo, na hora do vamos ver, o homem some. Eu não sei o que acontece com o Pedro Raul. No Ceará, o ano passado, ele teve um bom rendimento, cara. Ele, se eu não me engano, ele fez uns 12, 15 gols. Ele teve um bom rendimento. Ainda mais para o time do Ceará, com todo respeito. Mas o Ceará não briga por muita coisa no Campeonato Brasileiro. E ele teve um rendimento muito bom no Ceará. Tanto é que ele retornou para o Corinthians e
deveria ser aproveitado, até porque o salário dele não é baixo. Mas quando ele jogou contra o Penharol agora, meu Deus do céu, cara, a bola queima no pé dele, certo? Quem jogou bola aí na várzea, categoria de base, sabe do que eu tô falando. Quem acompanha futebol aí sabe. A bola queima no pé do Pedro Raul, cara. Ele não consegue. Seria muito bom. Olha o saudosismo aí, tá? Seria muito bom se ele fizesse o pivô como fazia o Paulo Guerreiro ou até mesmo o Jô. Ele é alto, a estatura dele é boa, é um jogador forte, então ele poderia fazer melhor essa jogada de pivô, sabe? Aquele passe na diagonal e tudo, mas ele não consegue. A bola chega nele, a bola queima no pé dele, ele não consegue dar continuidade nas jogadas, perde gols. O ataque do Corinthians está complicado. Tanto é que os artilheiros do ano no time do Corinthians são os zagueiros, cara. O Gustavo Henrique é o cara do gol. Bola parada, joga no Gustavo Henrique que ele decide. A situação do Corinthians está complicada e pode ficar ainda pior nessa janela da Copa do Mundo. O Rodrigo Garro, cara. O Rodrigo Garro é um cara inteligentíssimo, ele pensa as jogadas, ele tem uma qualidade de passe incrível. Pena que o Yuri Alberto é um cara que para ele fazer um gol, ele tem que perder uns 15. Vou gerar aí a polêmica, quero ouvir de vocês aí, deixa os comentários aí sincero, tá? Na minha opinião, o Yuri Alberto, ele é mais valorizado do que ele realmente é bom. Isso eu falo como torcedor, tá? Ele é um cara de um condicionamento físico incrível. Dá pra ver nas arrancadas que ele faz, joga a bola na frente, chega na frente do zagueiro. Ele tem um poder físico incrível. Mas a tomada de decisão do Yuri Alberto, meu amigo, é complicada. Os gols que ele perdeu contra o Penharol é de dar medo. Por quê? Olha a situação do Corinthians. O Corinthians tem o Pedro Raul no ataque, que a bola queima no pé dele, e a referência, o titular do ataque do Corinthians é um atacante que perde 15 gols para fazer um. Com todo respeito, o Yuri Alberto é um cara legal, dá boas entrevistas, faz gol, já salvou o Corinthians algumas vezes, mas a gente tem que ser sincero, ele é um cara que na tomada de decisão, ele peca, cara. Ele é aquele cara que faz o gol assim, não tenho mais nada para fazer, não tem ninguém do meu lado, ele chuta no gol é gol. Mas se ele precisa pensar, se ele dá uma cavadinha ou toca pro companheiro do lado, sabe? Ele já se perde e o gol não sai. O Rodrigo Garro precisa dar para ele o passe onde ele não tenha nada para raciocinar, só dar o tapa e fazer o gol. Aí ele faz o gol. Se ele precisa raciocinar demais ali a jogada, ele já se complica e ele perde. Ontem foram 3 gols ali que se o Corinthians tivesse ganhado, cara, o Corinthians ia estar com a melhor campanha da Libertadores, podendo decidir todos os outros jogos em casa. Mas não foi possível. O nosso atacante perdeu todas as chances. O técnico Fernando Diniz, a princípio, ao meu ver, está fazendo um bom trabalho. Não vejo ele quebrando a cabeça com muitas coisas, tá? Eu acho que ele tá indo bem, tá fechando a casinha ali na zaga. Eu só preciso que ele tome mais cuidado com essa troca de passe na saída de bola. É meio complicado essa situação. Porém, em alguns jogos aí, o Corinthians fez gols nessa saída de bola ali, mas também tomou uns, principalmente
no jogo contra o São Paulo. No jogo contra o São Paulo, o Corinthians teve muita dificuldade na saída de bola recuado. Por quê? O Corinthians saiu ganhando do São Paulo, gol do Ranieri, todos lembram aí. Depois, o Corinthians baixou as linhas, deu muito espaço para o São Paulo. Aí o São Paulo marcou em cima, numa saída de bola que teve atrás ali, o Ranieri errou e gol do São Paulo. Depois, o Corinthians teve a frieza de abrir mais 2 gols, 3-1, e cometeu uma falha no finalzinho ali, 3-2. Deu para ver que o Corinthians se complicou sozinho. E esse que é o problema. O Corinthians precisa ser uma equipe segura para não gerar esse tipo de chance para os adversários. Certo? Então, a princípio estou gostando do técnico Fernando Diniz. Acho que ele está indo bem, tá? Não é aquele treinador, nossa, vai ganhar todos os jogos, vai ser campeão da Libertadores. Eu gostaria que fosse, gosto, estou torcendo para isso, mas eu acredito que ainda faltam algumas coisas, e principalmente nessa janela do meio do ano, eu acho que o Corinthians vai ser o time que mais vai sentir. E isso é preocupante, porque o Corinthians hoje, no Campeonato Brasileiro, está brigando contra o rebaixamento e corre o risco de ficar sem os seus principais jogadores. Então isso é preocupante, corre o risco de perder Yuri Alberto, que eu acabei de falar aqui, ele é o representante ali do ataque, o homem-gol do Corinthians, apesar de perder umas 15 chances para guardar uma, ele é o líder do ataque do Corinthians. O Memphis, o contrato dele acabou em dezembro do ano passado, porque esse ano ele não jogou ainda, jogou a Supercopa do Brasil e depois esquece o Memphis. Já tem 60 dias que ele não entra em campo, certo? Ele tá focado 100% na Copa do Mundo, fez a pré-temporada dele em janeiro por um período maior que todo mundo. O Corinthians deve 41 milhões de reais para ele, então o Corinthians não tem força para cobrá-lo de entrar em campo, estar junto com o time. Então, infelizmente, ele é um atleta que ele faz o que quer no Corinthians. E isso é por conta da bagunça que está o Corinthians politicamente e financeiramente falando, certo? Então, cara, a gente corre o risco de perder o Yuri Alberto, o Breno Bidon, o André. O Hugo já falou que se surgir proposta ele vai dar linha. O Hugo, cara, é um caso sensível, certo? O Hugo tava desempregado, saiu do Flamengo, bem dizer, chutado pela torcida. A torcida não queria ele no Flamengo mais. Ele foi para Portugal, um time de Portugal, foi rebaixado lá, veio para o Corinthians, tá? Demonstrou todo o potencial, o Corinthians abraçou ele e ele quase foi para a Copa do Mundo. Foi convocado inúmeras vezes para a seleção brasileira aí, teve rendimentos excelentes com a camisa do Corinthians, e é complicado você ouvir um atleta como esse, depois de tudo que ele passou, falar que de certa forma ele quer sair, entende? Mas eu entendo, a carreira do atleta, a idade vai chegando, se você não aproveita as oportunidades, você acaba ficando e depois você não vai ter as mesmas chances. Entendo também o Yuri Alberto querer sair, ele já vai fazer aí, se eu não me engano, 24 anos. A gente sabe que o mercado na Europa gosta de jogadores jovens, certo? Recentemente, quem saiu um pouquinho mais velho foi o Scarpa, mas também não aguentou ali o ritmo e tal e acabou retornando. Então, os times europeus ali gostam mais dos jogadores mais jovens, né? Para eles renderem mais, né? Fisicamente e tal. Então, eu entendo ele querer sair agora que ele já está chegando numa idade complicada aí. E o Bidon, cara,
um excelente jogador, um meia canhoto que esconde bem a bola, faz a catimba, entra na mente dos adversários ali. É um jogador, apesar de ser jovem, ele é muito maduro dentro de campo. Então, o Corinthians vai sentir muito a saída do Bidon. O André, eu acho que depois que o Milan fez algumas propostas ali, algumas sondagens, e o Dorival Júnior deu aquela entrevista coletiva, eu achei que ele subiu um pouco no salto e tá meio melindroso ali. Eu escutei muitos comentários do Vampeta na época e eu concordo com ele. O Corinthians deveria ter vendido ele naquela época, porque depois das declarações do Dorival, você chega a pensar que o time é você, jogador, e o resto, porque a declaração do Dorival disse que o André era essencial para a estrutura do time. Se vendesse o André, naquela época, seria extremamente prejudicial para o desenvolvimento do Corinthians ao longo da temporada. Então, você como jogador, cara, eu receberia isso como, ó, sou eu e mais o restante aí. Vou ser titular, não vou ficar no banco e vou ficar aqui na resenha. Ele corre, mas eu percebi que o rendimento dele caiu bastante. Eu espero que nessa janela ele consiga sair, porque jogador insatisfeito não rende nada para o clube. Então é melhor, quem quer sair tem que sair, porque jogador insatisfeito só gera despesa, certo? E a folha salarial do Corinthians é uma das mais caras do Brasil, apesar de estar na 17ª posição do Campeonato Brasileiro, brigando para não cair. E isso é uma vergonha para um time do calibre do Corinthians. Vamos lá, cadê os comentários aí? Eu tô vendo que a galera tá entrando na live e tal, mas eu gostaria mais da participação de vocês aí. Quem é flamenguista aí? Quem é palmeirense? Fala aí pra mim, pra gente trocar uma ideia legal sobre o clube de vocês aí. O que vocês acham que vai acontecer no final de semana? Quem vai ganhar? Palmeiras ou Flamengo? Vamos lá, vamos participar. Eu acho que vai ser empate, vai ser um jogaço de bola, mas eu acredito que nenhum dos dois times vai conseguir se distanciar, digamos assim. Bom, a live era para falar desses dois times, mas eu vou falar aqui um pouquinho do São Paulo também, tá? Eu tenho grandes amigos aí são paulinos, então a gente acompanha bastante aí o São Paulo. O São Paulo tá em uma situação que o torcedor tem que analisar friamente, tá? O São Paulo tá numa situação que para o início do ano tá melhor que o esperado, certo? Eu acredito que o torcedor são paulino não deve esquecer das declarações do Crespo, que ele falou assim, ó, o São Paulo vai brigar para fazer os 45 pontos e não ser rebaixado, tá? Porém, o São Paulo hoje é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro, já foi segundo, tá? Já foi líder, certo? Já foi líder, já foi segundo, agora é o 4º colocado. Já teve o Crespo no comando, o Roger Machado, que a torcida... o Roger já chegou demitido. Isso é muito triste, tá? Porque assim, você tem toda uma diretoria, um setor de análise de desempenho que monta ou modela ali a estrutura de um time, qual vai ser o perfil que eles querem ali. E nisso eles fizeram essa análise. O Rafinha, né, que é esse cara que é o responsável pelo futebol do São Paulo hoje, é o Rafinha. Ele trouxe o Roger Machado, mas o Roger já chegou demitido. E ainda assim ele conseguiu manter o São Paulo ali nas primeiras posições ali dentro do G4. Alguns resultados ruins, sim, concordo. Ele tomou ali algumas
decisões ruins em algumas substituições ali, mas a lição de casa ele fez. Ele manteve o time no G4 ali. E agora o São Paulo realizou o sonho aí de repatriar o Dorival Júnior, que foi o último campeão pelo São Paulo aí de uma taça bacana, né? De uma taça nacional, que foi a Copa do Brasil. O Dorival Júnior é um excelente treinador, eu gosto muito do Dorival Júnior. Foi campeão no Corinthians, tá? Teve 2 títulos aí agora recente no Corinthians. Eu gosto muito do Dorival porque, assim, ele é claro, se o time dá para brigar pelo brasileiro, pelo elenco, ele vai brigar. Se não dá, ele já determina, a chance de título são as Copas. Porque Copa, mata-mata, tudo pode acontecer. O time, ruim pode ganhar do melhor time do Brasil. Isso pode acontecer. É uma noite, um jogo, como a gente diz aí na linguagem aí do futebol. O jogo é jogado e é 11 contra 11 e é isso. Tanto é que esse ano no Campeonato Paulista, o Novo Horizontino chegou na final, eliminando Corinthians e Santos. Então, dá pra ver que tudo pode acontecer em campeonato de mata-mata, mas campeonato de ponto corrido, quem tem a melhor estrutura, o melhor elenco, paga em dia, pode cobrar os seus jogadores, porque eles estão recebendo em dia, são esses times que vão chegar. Ao contrário dos outros, que estão uma bagunça, principalmente o Corinthians. O Corinthians vive uma bagunça política surreal. Surreal. É um momento da história do Corinthians que o Corinthians tem que se refazer, se reerguer. E o São Paulo vive por um momento parecido, politicamente falando, financeiramente falando. Teve uma época que o São Paulo era o maior time do Brasil, tá? A gente tem que ser sincero, teve uma época aí que o São Paulo era o maior time do Brasil, tinha um departamento médico excelente, tinha uma categoria de base excelente, mas hoje o torcedor tem que se preocupar sim, porque o São Paulo vive um momento muito ruim, é um momento muito crítico para a história do São Paulo, tá? Então, por tudo que o São Paulo está passando, estando no G4, tá melhor que a encomenda. Então, eu acho que o torcedor São Paulino tem que apoiar mais o time, ainda mais agora que trocou novamente o treinador. Nem sempre os bons resultados vão acontecer, mas eu acho que o São Paulo tá melhor que a encomenda aí. Quem de vocês gosta de basquete? Algum de vocês gosta de basquete aí? Comenta aí pra mim. Nós estamos passando por um momento no basquete, as finais de conferência, tá? São jogos eletrizantes, jogos bacana. O New York Knicks abriu 2-0 em cima do Cleveland Cavaliers. Tudo indica que o New York Knicks vai passar aí de lavada, vai varrer o time do Cleveland Cavaliers. Eu gostaria que esses jogos fossem até o último, até o jogo 7 ali, para ter aquela emoção, mas pelo visto o New York Knicks vai levar essa de braçada. Já do lado oeste, a conferência está mais disputada entre San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder. Nós temos do lado dos Spurs o Wemby e do OKC nós temos o Shai. Eles estão em uma disputa muito eletrizante, tá? São os 2 principais jogadores das suas equipes e a série está em 1-1. O Spurs ganhou a primeira e o OKC ganhou a segunda, e hoje nós vamos ter o jogo 3. Quem gosta aí, acompanha aí. Se eu não me engano, vai passar na Amazon Prime. Então, acompanha aí, narração do Rômulo, um narrador incrível e vale a pena acompanhar, cara. Eu acredito, tá, que o OKC vai ser o campeão da temporada. Acho que eles vão passar um sufoco com os Spurs
mas vão passar e depois vão ser campeões ali. Eu acredito que a final da NBA vai ser entre New York Knicks e OKC, certo? Bora lá. Vamos comentar aí. Vocês querem que eu fale agora de qual time? Mais NBA? Quer que eu fale do Santos? Quer que eu fale do Flamengo? Do Palmeiras? Eu preciso que vocês participem mais da live, cara. Senão a live fica aquela fala solo e tal. Não fica legal. Eu gosto daquela live onde eu falo, dou minha visão, vocês dão a de vocês, a gente discute ali algum tema e aí fica mais divertido. A outra live, a galera participou bastante, com bastante comentário quando eu fiz a live da seleção brasileira, mas eu preciso que vocês participem aí. Sobre a seleção brasileira, já pegando esse gancho aí, eu não gostei de algumas peças, tá? Da convocação da seleção, principalmente os jogadores do Flamengo que são reserva, tá? O Danilo, Alexandro, tal, e até mesmo o Léo Pereira, tá? Na minha opinião, são excelentes jogadores. O Léo estava vivendo uma fase melhor o ano passado, esse ano já não tá tão bem, tá jogando bem, mas não tá da mesma forma que estava o ano passado. Na lateral esquerda, no lugar do Alexandro, eu levaria o menino do Bahia, e no lugar do Léo Pereira eu levaria o Murilo, cara. O Murilo do Nottingham Forest, né? Tá jogando muita bola. O Murilo lá foi tido como o melhor zagueiro do campeonato, então eu levaria o Murilo. O Paquetá, eu entendi a convocação do Paquetá para ele ser aquele meia de ligação ali, para aquele cara do passe, mas eu não acho que ele está vivendo um bom momento, então eu não levaria o Paquetá agora. Eu acho que tem outros jogadores que mereciam, tá? Eu sei que todo jogador sonha com a Copa do Mundo, mas tem alguns jogadores que estão vivendo um momento melhor que o do Paquetá, principalmente o Matheus Pereira, né, do Cruzeiro. É um cara que vem jogando muito desde o ano passado. Então ele não foi no ciclo, né, nas convocações, mas eu daria uma chance para ele aí. Gostei muito da convocação do Hendrick, do Ryan e do Luiz Henrique. Eu acredito que eles vão pedir passagem. Eles vão tirar jogadores grandes aí da titularidade. Eles só não vão tirar se o Ancelotti fizer a mesma coisa que o Tite fez, que é morrer abraçado com a panelinha dele ali. O Tite fez isso na última Copa. O Rafinha não estava bem, ele não sacou o Rafinha. Hoje o Rafinha é um jogador mais maduro, tudo, mas na última Copa o Rafinha estava muito ruim, não rendeu quase nada. Ele estava quase jogando contra ali aquela Copa do Mundo, mas aceitável também. A convicção do treinador é importante, mas ele tem que ter a humildade de reconhecer o momento que a decisão dele não está sendo favorável. O Tite não teve essa visão. Eu espero que o Ancelotti tenha essa visão aí de no momento que alguns atletas não estarem rendendo, ele fazer a troca, ele fazer a substituição. Eu acho que o Brasil, como todo mundo sabe, não chega como favorito a ganhar a Copa do Mundo, mas eu acredito que o Brasil tem chance. O time do Brasil é competitivo. O Ancelotti vai ter aí pouco mais de 30 dias, 35 dias para treinar o time, colocar a visão de jogo dele ali, esquema tático e tal, principalmente no sistema defensivo, para o Brasil conseguir ser uma seleção competitiva. O Brasil passou nas eliminatórias em quinto, né?
dessa vez qualquer um passava, porque o número de seleções aí aumentou muito, então muitas seleções que ficariam de fora, o Brasil seria uma delas. Se não ficaria de fora, ia para repescagem, acabaram entrando direto. Mas eu acredito que o Brasil tem chance, tem jogadores competitivos e tudo indica que o Brasil pode se dar bem aí. Galera, eu vou encerrar a live por aqui. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, quem ficou aí, quem entrou, quem assistiu a live. Vou pedir encarecidamente para que vocês me sigam aí, siga aí o nosso canalzinho aí, a nossa página. É um canal bem legal, a gente fala de futebol, a gente fala de basquete, a gente fala de tênis. Eu gosto muito de tênis, então eu tô sempre falando sobre tênis aí. Se você quiser participar da nossa resenha aí, favorece aí a nossa página, segue aí, curte e compartilha o nosso conteúdo. Agradeço imensamente a participação de vocês. Forte abraço, tamo junto, é nóis.